Gente, então, mais uma vez, boa noite, agora já gravando. Na noite de hoje, nós vamos ter uma oficina compartilhada, né, um momento de aula compartilhado. Estaremos eu, professora Aline Pranto, que vocês já conhecem, e o professor Luciano Capistrano, que eu vou apresentar brevemente agora, que Luciano, então, seria muito tempo para a gente apresentar tudo. Eu vou dar, assim, uma panorama geral. O professor Luciano Capistrano é professor da Rede Básica de Educação do Estado, é historiador de formação, mestre em História também. Além disso, também tem um cargo como historiador do município de Natal. né? E o professor Luciano vem desenvolvendo ao longo da sua carreira uma série de projetos que envolvem atividades não somente no ambiente escolar, mas para além do ambiente escolar, em contextos não escolares diversos. Na noite de hoje, eu e Luciano decidimos fazer uma dobradinha, trabalhando a partir de uma discussão sobre as memórias de expressão oral e também as memórias que estão presentes no trabalho com o patrimônio. E a gente vai tecer esse fio condutor em torno da memória, partindo das discussões sobre história oral e sobre história pública. Então, eu queria começar já agradecendo o professor Luciano, que está aqui com a gente no terceiro turno de trabalho, pela sua disponibilidade, por topar compartilhar conosco, porque a gente sabe que essa nossa ação em prol de ensinar sobre a ditadura, né, é até para além de uma questão acadêmica, é uma questão política, social, é uma questão de compromisso mesmo e de engajamento com essa pauta que está no passado, mas que é muito presente, né? Não está apenas lá atrás, mas o tempo inteiro a gente precisa cuidar para que a nossa democracia não seja ameaçada e posta em risco. Então, Luciano, meu muito obrigado desde já. Boa noite, gente. Eu estou muito feliz em estar participando desse momento, professora Aline, e agradeço o convite, né, porque eu acho que é fundamental. Acho que nós temos que cada vez mais dialogarmos sobre a, a- o processo vivido pela sociedade brasileira, né, e os elementos que construíram, né, e fizeram 1964, abril de 1964. Então, ter essa possibilidade de conversarmos com os nossos amigos e amigas professores, né, professoras, né, sobre educação e sobre história e a ocupação desse espaço público, e como esse espaço público ele diz da nossa sociedade do hoje, né? Então acho que é importante e agradeço o espaço para podermos estar dialogando e compartilhando as nossas inquietações sobre o domínio do espaço público, né? E sobre o uso desse espaço público, que é para além da sala de aula, que é para além da escola, mas é tão significativo para a formação do imaginário e da consciência enquanto cidadão, enquanto sociedade brasileira, né? Então, só tenho a agradecer pelo convite. Muito bom. Então, pessoal, só para vocês entenderem um pouco da dinâmica de hoje, nós organizamos essa aula em dois blocos. Eu vou iniciar esse primeiro bloco, depois o professor Luciano entra também, e o tempo inteiro vocês vão, a gente vai estar trazendo algumas questões para pensar junto com vocês, e vocês também podem ir lançando perguntas ao longo da fala, tá certo? Pode ser que eu demore um pouquinho a ver, porque hoje, eu estava explicando no início, estou com uma dificuldade na projeção, então eu vou projetar a tela inteira, eu fico vendo o slide e tenho que, de vez em quando, voltar aqui na página para poder acompanhar o chat. De todo modo, vocês podem abrir o microfone também e fazerem suas intervenções diretas, certo? Para a gente começar a noite de hoje, a gente sempre começa, primeiro apresentando, né, o nosso tema, como a gente já falou rapidamente, que nós nomeamos de memória, história oral e história pública. A gente, para começar o trabalho da noite de hoje, eu trouxe, então, mais uma das frentes que o professor Luciano trabalha. Na nossa acolhida de hoje,
vai ser com um poema escrito pelo professor Luciano Capistrano, que tem tudo a ver com as discussões que a gente vai iniciar agora. O nome do poema é Memórias Guardadas, e diz assim: 1964, aconteceu em abril, escreveu Mailde, guardiã dos arquivos. Os usurpadores do poder constitucional não conseguiram apagar as memórias guardadas. Mailde Pinto Galvão, guardiã dos arquivos, das memórias preservadas de um tempo sombrio. Não sei se todas as pessoas aqui conhecem, acredito que sim. A Mailde Pinto Galvão, que participou da campanha de Pé no Chão também se aprende a ler, que esteve diretamente envolvida na frente, lidando com as questões ligadas à cultura, à preservação dos arquivos, ao trabalho voltado à comunicação também, junto à campanha de Pé no Chão, e que foi perseguida no imediato pós-64, chegando a ter sido presa. E aí, anos depois, já no final dos anos 90, ela começa a escrever, então, suas memórias e publica o livro 1964, Aconteceu em Abril. Então, a gente inicia a noite de hoje evocando essa memória da Mailde. E ao longo da noite de hoje, a gente vai ter algumas questões que vão orientar a nossa discussão. Então, eu destaquei aqui algumas dessas questões. Primeiro, o que é memória? Onde encontrá-la? Quem pode guardá-la? Por que retomá-la? História e memória são a mesma coisa? Sim, não, por quê? Como é que elas podem ser parceiras? Quem as constrói? Quem possui a autoridade para lidar com a construção de memórias e com a elaboração da história? Então, essas perguntas elas não têm, a gente não vai trazer respostas diretas a elas, nem esperamos que vocês agora previamente já as respondam. Mas a gente espera que ao longo da discussão de hoje a gente possa, então, ir passando por elas e trazendo à tona algumas discussões, alguns debates que vão suscitar justamente chegar a considerações a respeito dessas perguntas que iniciam os nossos trabalhos. Né? Na semana passada não, há 2 semanas, o professor Alessandro comentou com a gente na sua oficina sobre sequências didáticas a respeito desse filme, Menino 23. Eu não sei se vocês chegaram a assistir, a gente colocou lá o link da turma. Alguém aqui chegou a assistir? Chegou a ver esse filme? Vocês conseguiram dar uma olhada? Ou já conheciam antecipadamente? Vocês estão me escutando? Tá mudo. A Kaline colocou que estava mudo aqui para ela. Estou escutando. Tá Dá para escutando? escutar, sim. Kaline, tenta sair e voltar para ver. Eu consegui ouvir, né? Mas eu não consegui assistir ao filme. Eu lembro da sugestão do professor e até disponibilizar aqui o link. Não lembro se fui eu que coloquei, mas eu achei no YouTube. Mas eu não assisti. Pois é, o professor sugeriu que a gente assistisse, né? E aí eu peguei o gancho na sugestão do Sandro, o Rafael que já trabalhou com a turma, inclusive. Eu peguei o gancho na sugestão dele e trouxe para a nossa aula. Eu vou passar 2 trechinhos pequenos para a gente ter uma ideia, né, do que se trata o filme, para quem ainda não assistiu, e para quem já assistiu, para retomar, então, e conhecer um pouquinho mais, tá certo? Então, são 2 trechos rápidos para a gente ver aqui. Vocês conseguem ver e ouvir? Não consigo ouvir o áudio do vídeo. Conseguimos ver.
Esse primeiro trecho é o professor Sidney narrando como é que eles chegam à ideia inicial, à inquietação inicial que moveu o trabalho que ele foi desenvolver nos anos seguintes. Então, nesse primeiro momento é isso. Aí eu vou passar para um segundo momento que tem um relato interessante para a gente estar pensando sobre. Então, foi só um trechinho inicial para a gente pensar um pouco a respeito desse processo que o professor Sidney desenvolveu, né? Então, contextualizando, o professor Sidney estava numa turma da educação básica, trabalhando com a temática do nazismo, e aí ele apresenta o símbolo da suástica, e uma aluna levanta a mão e diz: professor, na fazenda do meu avô tem uns tijolos que tem esse símbolo aí. A partir disso, então, toda essa história começa a se desdobrar e o Sidney começa a tentar entender que tijolos são esses, como chegaram ali, e ele vai, então, pela via da escuta, né? Buscando chegar às pessoas que moravam na região, sobretudo começando com esse senhor que aparece nas imagens, que era avô da estudante, para entender um pouco como é que aquilo era possível, o que aquilo significava. A partir disso, então, ele traz um conjunto de perguntas, e nesse conjunto de perguntas, ele chega e localiza um senhor que decide falar, né? E que traz a sua experiência naquela fazenda. Aquele espaço que no presente era uma fazenda que tinha sido comprada pelo avô da menina. No passado, ele tinha funcionado como uma fazenda que trazia meninos negros do Rio de Janeiro, a fazenda em São Paulo, do Rio de Janeiro, para desenvolver trabalho forçado, trabalho escravo, que era realizado por esses meninos que recebiam números, eles eram conhecidos, eles eram identificados com a numeração. Então, uma série de práticas de eugenia e uma série de práticas excludentes construídas na lógica mesmo dos campos de concentração nazistas que passam a ser desenvolvidas nessa fazenda. E o Sidney vai remontando esse cenário, começando pela escuta da aluna e depois partindo também para ouvir essas outras pessoas da região até localizar um senhor que tinha vivido a experiência na fazenda. E aí, a partir disso, então, eu queria trazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, diante dessa situação, o que fez com que essas memórias pudessem ser retomadas? E como é que foi possível reconstruir essa história? Que atitudes do professor viabilizaram, possibilitaram
reconstruir esse cenário. O que vocês pensam sobre esse movimento que o Sidney construiu e como ele foi remontando esse quebra-cabeças do passado? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Abrindo o microfone, pelo chat. Quem já assistiu também pode comentar a respeito de outras partes que não foram destacadas aqui, mas eu queria ouvir um pouco de vocês, as impressões de vocês sobre esse movimento elaborado pelo professor Sidney. Um de cada vez, tá? Para não ter confusão. Não precisa ficar nessa agonia toda, todo mundo pode falar. Bora, gente. Boa noite a todos. Dalvan, eu aqui bem quietinho. Aline, assim, como eu falei ali no chat, né, eu passei esse documentário para os meus alunos no ano passado, sobretudo uma situação em que alguns estudantes, né, de uma turma específica vinham reproduzindo o símbolo da suástica de forma sistemática, como uma brincadeira, sabe? E desassociando a história por trás desse símbolo, né? A história de violência, de morte, né? De toda uma situação nefasta, né? Como se fosse uma brincadeira qualquer, né? E aí o documentário em específico, né? Eu passei nesse sentido, né? De trazer à tona, e só para especificar, era uma turma de 7º ano, então eles hoje em dia estão no 8º, então uma turma que dentro da perspectiva da organização do currículo de História ainda não tinha visto, né, o conteúdo sobre o nazismo, sendo que isso só se dá no 9º ano, mas eles o tempo todo faziam chacota, né, desse símbolo, da situação e das coisas por trás dessa simbologia. E aí eu trago o documentário justamente para questioná-los, né, sobre a importância de entender a história, né, a importância de compreender o nosso hoje, né, porque nós hoje somos reflexos do passado, né, nós somos construto desse passado, e entender que isso também não foi um caso isolado, né, porque o documentário traz uma situação do Brasil, né, uma situação que ocorre no Brasil. E assim, por mais que quando a gente trabalha esse conteúdo do nazismo na Segunda Guerra na Europa, mas que a gente distancia muito, né, essa temática da nossa realidade, do nosso cotidiano, sendo que em 2025 eu tinha uma turma no interior, eu sou professor do município de Campo Redondo, no interior do estado do Rio Grande do Norte, que usava o símbolo da suástica enquanto chacota. Então, assim, dentro desse cenário. Interessante, Rafael, que assim, a sua fala também traz para a gente o quanto que eles não têm acesso ao conteúdo histórico somente em sala de aula. Não. Eles têm acesso do mundo, pelas mídias, pelas redes sociais, pelos filmes. Agora, a importância do ensino de história é justamente fazer esse movimento que você fez. Porque ele acessa na mídia, acessa uma informação, por vezes, pulverizada, muitas vezes sem uma garantia de que tem uma confiabilidade, um lastro, ou às vezes até tem, mas não de forma sistematizada, né? E aí, na ocasião da sala de aula, é justamente um espaço para promover a formação de uma consciência crítica, mas também para organizar, sistematizar como se estuda, né, a respeito de diferentes conteúdos históricos. Então, isso fica muito forte, né? Por vezes, talvez alguns deles não tivessem nem dimensão exata
do que representava a suástica, né? Sim, sem dúvida. A maior parte, na verdade, alguns específicos, né, sabiam do porquê da suástica, né? Mas outros, uma parte do grupo foi levado a ridicularizar, né, tudo que fica por trás desse símbolo, né? Então, assim, uns têm acesso à informação, não é informação histórica correta, né? E outros se juntam àquele grupo para transformar, para seguir, né, um líder, para seguir o efeito manada. Isso mesmo. E é algo muito comum dentro do nosso contexto político, por exemplo, do Brasil, né? Exatamente. Gritam uma palavra de ordem e os outros, muitas vezes, sem entender as reais motivações dessas palavras de ordem, vão seguindo. Isso. Pois bem, o exemplo que Rafael traz nos ajuda, então, a pensar a relevância de trabalharmos com determinados conteúdos, fazendo algumas perguntas, inclusive, provocando pensar de uma forma para além do senso comum, né? A atitude do professor Rafael foi uma atitude de sensibilidade diante da turma, né? De perceber uma situação que estava acontecendo, de identificar um processo de banalização, inclusive com a dor, com o sofrimento alheio, e de trazer uma fonte histórica que provocasse pensar as várias situações e a gravidade daquilo que estava sendo posto em sala de aula a partir daquele símbolo. O professor Sidney também desenvolveu uma atitude, e aí eu chamo a atenção para 3 elementos que, para mim, na minha avaliação, enxergando o documentário, e eu tive a oportunidade de conhecer o professor Sidney há alguns anos no Encontro Nacional de História Oral, para mim 3 elementos foram fundamentais na postura do professor, que viabilizou a pesquisa, que foi transformada depois em tese, depois em filme. Primeiro, a atitude que ele demonstra de sensibilidade e escuta. Ele poderia simplesmente ter ouvido o que a turma colocou, o que a aluna colocou, e ter passado adiante. Porque ele estava tratando da Alemanha, porque ele não tinha uma ligação direta com a discussão aqui no Brasil, porque ele tinha um cronograma de aulas, e se ele fosse se alongar naquilo, inviabilizava esse cronograma, mas não. O professor Sidney teve uma sensibilidade, escutou o que a aluna sinalizou e foi atrás. Isso parte também de uma postura que compreende o fazer histórico escolar como sendo compartilhado. E não somente o escolar, mas o acadêmico também, uma vez que ele transforma a pesquisa em tese de doutorado, né? Na percepção do fazer compartilhado, o conhecimento histórico não vem somente da universidade, nem vem somente dos livros didáticos. Eles vêm também da universidade e também dos materiais didáticos diversos, inclusive dos livros didáticos. Dentro dessa perspectiva, a gente constrói conhecimento histórico, inclusive dentro da escola, inclusive fora da escola, com outras comunidades. Então, numa lógica de fazer compartilhado, a historiadora, o historiador está ali mediando e conduzindo esse processo, mas dentro de uma dinâmica de compartilhamento, inclusive de compartilhamento da autoridade. Uma expressão que é muito cara à história pública, e a gente vai ver um pouco mais adiante, é de autoridade compartilhada. É a ideia de que o historiador, a historiadora, não constrói a história sozinho. Essa já era uma prática muito forte dentro da história oral, com a ideia de coautoria, defendida pelo Alessandro Portelli, por exemplo, desde os anos 70, a ideia de que você não elabora um trabalho de história oral sozinho, né? Mas trabalha em coautoria. Quem narra para você está construindo também, em alguma medida, junto com você. E isso vai ser aprofundado a partir do movimento da história pública, né? E um terceiro elemento que, para mim, eu trago de destaque na fala das atitudes do professor Sidney,
que é justamente uma atitude pesquisadora. Ele poderia também ter escutado, ter levantado perguntas, inquietações que, uma vez não respondidas de imediato, tivessem ficado ali. Mas ele parte dessa observação da estudante para buscar um caminho, tentando retomar, reconstruir de alguma forma e alcançar algumas memórias para elaborar a história que envolvia essa fazenda e esse cenário de prática eugênica dentro do interior de São Paulo. Então, a atitude pesquisadora estava presente também ali nessas ações do professor. Para mim, essas três são as que mais chamam a atenção, mas outras poderiam ser destacadas e elencadas aqui também. Diante disso, e propondo e provocando que a gente tente trabalhar o nosso olhar e a nossa sensibilidade diante dessas três condutas, ou seja, a escuta atenta, o fazer compartilhado e a atitude pesquisadora, eu trouxe uma proposta para a gente assistir e pensar juntos, né? Que é uma entrevista. Essa entrevista foi gravada por mim há mais de 10 anos, acho que há uns 15 anos, né? Tem muita coisa, tem muita forma, a forma de agir da oralista de 15 anos atrás não é mais a mesma, se alterou muita coisa de lá para cá. Mas mesmo assim eu trouxe esse fragmento de entrevista para a gente pensar juntos como é que nós poderíamos estar atuando com ela se a levássemos para a sala de aula. Então é um trecho bem curtinho que parte de uma pessoa, de um sujeito fundamental para pensar a história da ditadura do nosso Estado e que contribuiu muito para diversas pesquisas acadêmicas, inclusive com a minha, a do professor Rafael e a de tantos outros, que foi o senhor Mery Medeiros, né, que foi presidente da Associação de Anistiados Políticos. Então, a gente já se conhecia de uma longa data, já tínhamos contato, eu já frequentava as reuniões da Associação de Anistiados, mas nesse dia eu pedi a Mery para que a gente tivesse um registro formal, né, que a gente gravasse, porque até então a gente não tinha, participava das reuniões, mas a gente não tinha tido um momento formal. Então vocês vão ver que em alguns momentos ele diz, daquele jeito que eu lhe falei, né, conforme eu já tinha lhe dito, porque a gente já tinha momentos prévios. Eu trouxe então 2 minutinhos dessa entrevista para a gente pensar o que nos chama a atenção, como a gente poderia estar trabalhando com as memórias de alguém como Mery Medeiros em sala de aula. Então, vou passar aqui para a gente ouvir um pedacinho. O som. Aline, tá sem Deu som som, no Aline. vídeo. Tá sem o som, não está saindo? Não tá saindo não o som. Então eu acho que eu vou ter que... Deixa eu desconectar então esse meu meu fone, que pode ser que... Deve ser. Vamos fazer um teste agora para ver se sai. Vocês me sinalizam porque eu não consigo ver o chat. Aqui. Deixa eu ver se o volume está no máximo. Tá. Agora vocês escutam?
Continua Ainda tá sem sem som. som, Aline. Sem som. Continua sem som? Isso. Continua. Nossa. Então eu não sei o que que tá acontecendo. Problemas técnicos. É uma pena. Eu vou fazer, então, brevemente, vou explicar um pouco do que Meri nos traz aqui. Ele vai explicando, nesses 2 minutos iniciais da sua fala, eu posso compartilhar esse vídeo depois com vocês. Como eu disse, foi uma entrevista feita em 2010, tem 16 anos agora. E eu pedia para que ele falasse um pouco sobre os impactos da ditadura sobre a sua vida. Como é que ele avaliava, né? Que a ditadura tinha atravessado, marcado, interferido na sua vida. E aí ele trazia o seguinte, que obviamente que houve impactos, porque o alvo central da ditadura estava sobre o movimento estudantil, sobre as ligas camponesas, sobre o movimento de trabalhadores organizados em sindicatos. Então, esses grupos organizados que, de alguma forma, faziam oposição ou tinham ideias contrárias ao que estava sendo posto pela ditadura, esses grupos imediatamente iniciaram esse processo repressivo. E o que Meri vai destacando é que ele fazia parte do movimento estudantil, ele fazia parte do movimento de organização das ligas camponesas e ligas urbanas, ele estava como membro do Partido Comunista. Então, essa múltipla atuação dele, mesmo sendo naquela ocasião ainda estudante secundarista, fez com que ele fosse perseguido, indiciado e preso. E aí uma informação interessante que ele destaca nesse início é que ele teve diversos inquéritos abertos contra ele em diferentes lugares. Então ele teve inquérito aqui em Natal, ele teve inquérito na Paraíba, ele teve inquérito em Recife e em Fortaleza, se não me engano. E isso era, em tese, não podia existir, porque ele vai trazer um princípio do advogado Varela Barca, que foi quem fez a defesa de vários presos políticos aqui, que dizia o seguinte, não é possível você julgar a pessoa mais de uma vez pelo mesmo crime. Não é possível indiciar a pessoa, acusá-la mais de uma vez pelo mesmo crime. Para que isso pudesse ser feito, eles iam, então, deslocando o processo de uma região para outra, de um foro para outro. Isso fez com que ele tivesse uma pena inicial de 4 anos, que foi multiplicada e que, se ele tivesse cumprido tudo, tinha chegado em torno de 16 anos, em função dessa prática ilegal, mas que era utilizada muitas vezes pela ditadura. Então, ele faz esse balanço, né? Diz o quanto que teve seus sonhos interrompidos, porque ele diz, olha, eu aprendi de toda forma. Foi uma militância política espontânea, eu aprendi, mas eu tive sonhos interrompidos. Recentemente, há 2 anos, eu escrevi um texto, um artigo só sobre Meri Medeiros, falando do quanto a ditadura teve um impacto na coletividade, mas também teve sobre os sujeitos, pensando nas suas singularidades. Porque Meri era um homem extremamente culto, que lia bastante, era um intelectual, que não teve a oportunidade de fazer um curso de ensino superior, e isso era uma coisa que ele sempre comentava. Eu queria ter feito faculdade, mas não tive oportunidade. No momento do início da minha vida adulta, eu estava preso. Então, assim, uma série de sonhos que foram interrompidos em função de um regime autoritário, né? E isso fica muito presente nas suas falas. Pois bem, diante dessa fala inicial do Meri, é uma entrevista curtinha, tem 20 minutos, eu destaquei só 2 minutos para a gente ouvir. Eu queria saber de vocês, diante de um relato como esse, o que é que lhe chama mais atenção e como é que vocês acham que poderia, por exemplo, levar uma memória como essa para a sala de aula, para uma turma do 9º ano do ensino fundamental? Vocês acham que é viável? Que não seria viável? Que cuidados seriam necessários? Como é que poderia ser feito um trabalho a partir da memória do Meri Medeiros,
com uma turma de adolescentes no 9º ano do ensino fundamental, por exemplo. Aí vocês podem abrir o microfone, vocês podem escrever no chat, fiquem bem à vontade. Mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Só para recapitular, enquanto vocês vão escrevendo ou vão se empolgando aí para abrir o microfone, Meri teve essa militância inicial, né? Teve essa militância nos anos 60, foi indiciado também no inquérito mais famoso que a gente tem no nosso estado, que deu origem ao relatório Veras, e só é anistiado com a lei de anistia em 79, e só nos anos 2000, então, ele assume a dianteira do movimento pela anistia, da reparação, pensando na reparação política no início dos anos 2000, né? E aí, então, nesse movimento é criada a Associação de Anistiados Políticos do Rio Grande do Norte, que mobilizou as pessoas ou os parentes de presos, de pessoas que não foram presas, mas que foram perseguidas, que tiveram direitos cassados, mandatos cassados, pessoas que foram demitidas, enfim, um grupo de pessoas que tiveram que foram afetadas diretamente pelas ações da ditadura e se mobilizaram, então, a partir da ANAP no início dos anos 2000, né? Gerando uma série de processos de reparação simbólica, de reparação financeira, em alguns casos também, mas mais que isso, né? Porque os encontros da associação eram também um espaço de compartilhamento coletivo das memórias desse grupo, que por muito tempo precisaram ficar ali postas no subterrâneo, né? Trazendo o conceito do Michel Pollack ali de memórias subterrâneas. Precisou ficar sem ter espaço para serem ditas, compartilhadas, porque gerava todo um risco para quem as compartilhava e para quem as ouvia também, né? Aí a Conceição compartilha com a gente: interrupção de sonhos pelo motivo citado, que provoca sérios prejuízos na vida do cidadão. Prejuízos de diversas ordens, né, Conceição? Prejuízos desde da esfera mesmo da intelectualidade, da possibilidade de ir para outras direções e construir outras carreiras, até mesmo prejuízos emocionais, familiares, porque você, né, desestrutura a família também diante de situações como essa. Diga aí, Dinária. Boa noite. Boa noite, Luciana. Tô sim. Estão me ouvindo bem? É que eu estava com fone de ouvido, porque na vez o pessoal também estava ouvindo. Está todo mundo ouvindo, né? Alessandro, eu ouvindo aí, né, a colocação da memória, e lógico que um momento desse é muito importante. Mas aí me surgiu de participar de um relato que eu já pratiquei e que surtiu um efeito maravilhoso no sentido de aprendizado, né? Eu trabalho numa escola lá em Extremóis e a secretária da escola é descendente de alemão que vem para o Brasil fugindo porque o pai fazia parte da resistência. E aí eu pedi para ela ir na sala e fazer um breve relato da memória do pai, que já não era mais vivo, mas que ela tinha participado. E aí o pai lutou na resistência nazista e consegue, né, com o grupo, consegue vir para o Brasil. E, nossa, foi de um aprendizado tremendo, conhecer um outro lado da história. É claro que eu estou falando da guerra, da Segunda Guerra, não exatamente da ditadura. Mas por que eu estou colocando isso aqui? Porque uma memória dessa leva o aluno a compreender o outro lado de uma história que ainda está oculta, que ainda está fora do nosso livro didático, ainda não está tão viva como deveria, né? Então, eu queria só compartilhar o quanto é importante e quanto é significante. É importante você compartilhar com a gente, Dinária, porque mesmo não se tratando da ditadura especificamente, mas se trata também de um outro regime autoritário e de um movimento totalitário, inclusive nesse caso, e de um movimento que você realizou na escola de sensibilização para uma empatia histórica, que é um pouco também do que Rafael fez, né?
eu trabalho muito isso no curso de pedagogia, quando a gente está no ensino de história, que é uma das funções sociais do trabalho com o ensino de história é justamente promover essa empatia histórica, né? Fazer com que o estudante, já desde criança, observe que a história não é feita somente de números, não são anônimos, não são vidas vazias, são pessoas, seres humanos que passam por determinadas situações que precisam ser tensionadas porque não cabe. Nesse caso, por exemplo, da perseguição à resistência, dos presos e desaparecidos políticos no Brasil, que coloca a pessoa numa situação de total ausência de respeito aos direitos humanos, né? Então, diante disso, é necessário, é fundamental atividades que possibilitem esse processo de sensibilização e de empatia histórica. Deixa eu ver aqui o que o pessoal vai colocando no chat. A Conceição coloca que o relato favorece as interações entre os estudantes e esses sujeitos, né? E o Ricardo destaca que qualquer material que colabora para o pensamento crítico é bem-vindo. Vimos uma onda de minimização e banalização dos efeitos da ditadura com o bolsonarismo. E isso tem que ser trabalhado e combatido em sala de aula. Também a história oral consegue captar a atenção dos jovens pela identificação, né? Aí a Conceição continua. Os estudantes passam a dialogar com a situação, não somente com quem faz o diálogo, apesar desse diálogo ser de uma pessoa presencialmente. Então, assim, eles interagem tanto com quem está narrando, como também entre eles. Rafael, você queria falar? Isso. Só uma contribuição a mais, Aline, no sentido de que eu, na época que eu fazia o estágio do ensino fundamental, há milhares de anos atrás, eu também tive a oportunidade de levar... mas eu tive a oportunidade de levar a Meri também para a turma que eu realizava o estágio obrigatório, né, da licenciatura em História, isso em 2009, e ele, com a sua gentileza, né, máxima, também compartilhou, né, esse momento da história dele com os alunos do 9º ano da escola que eu fazia o estágio. E aí eu lembro da sala lotada, com 2 turmas de 9º ano, turmas de adolescentes que são realmente incontroláveis, né, geralmente, mas que escutaram Meri durante por 1h30 em total silêncio. E aí eu achei interessante, no caso, quando os colegas aqui no chat trazem a questão, né, do diálogo, sobretudo, e a humanização, né, desse período histórico, principalmente, a história oral também traz a possibilidade da escuta, né? E não é uma escuta passiva, simplesmente, né? Mas uma escuta que gera no estudante não só a revolta, né? Porque é ali ele escutando, ouvindo aquilo que ele só leu ou só ouviu o professor falar, né? A princípio, mas gera uma escuta ativa no sentido de tentar compreender, de tentar entender, né? de reconstruir o pensamento, né? daquele período, né? E o pensamento do indivíduo que está compartilhando a sua história com aquele público, né? Então, assim, por mais que, no meu caso, o uso da história oral com o relato de Meri tenha sido muito, muito menor, pequeno no sentido de inexperiência, né, com a própria metodologia dentro de sala de aula, uma vez que, na época, esta metodologia, o uso da história oral, era pouco discutida no ambiente de sala de aula, né, diferente, acredito que hoje. Mas eu até hoje, né, no caso, quase 20 anos depois, trago esse sentimento de como a história oral transforma quem escuta. Rafael, também, você né? acabou de trazer relata, o conceito de aprendizagem narrativa.
É exatamente isso. Quando o Goodson fala que é preciso que a gente trabalhe as histórias de vida em sala de aula, as histórias de vida, inclusive dos próprios estudantes, dos seus familiares, de pessoas que eles conhecem, ele está apostando nisso. Que quando você narra, você aprende ao narrar e quem escuta também aprende com essa narrativa, né? Mas eu tive a oportunidade de trabalhar também com Meri num projeto em 2014, numa escola Jacira Medeiros, eu e o professor Fernando Vanderlei, de Geografia. E foi uma situação muito semelhante à que você trouxe, Rafael, porque somado, além de tudo, Meri tinha isso ele incorporava o narrador, né? O narrador com N maiúsculo, o narrador do Walter Benjamin. Ele tinha essa coisa da oratória e construía uma narrativa que tinha essa possibilidade de fazer com que o indivíduo fosse imaginando cenários e se colocando ali. E uma coisa é você pensar em adultos, outra coisa são adolescentes pensando que na ocasião da prisão ele também era um jovem, né? Então tem todo um sentimento ali de identificação também. Eu não vou detalhar a experiência do Jacira, porque a gente tem hora e eu já estou com o tempo estourado, mas no texto que vocês têm no Lava ProEx, eu compartilho essa experiência, eu abro o texto compartilhando essa experiência que foi vivida no Jacira, com um projeto de história oral que teve como centro a narrativa do Meri. Dando continuidade, eu vou dar uma acelerada, eu vou trazer também aqui para vocês o que a gente poderia trabalhar, né, a partir dessa fala do Meri, algumas ideias e sugestões, não receita de bolo, mas assim, possibilidades que eu pensei. Trabalhar com a sua história de vida, então buscar conhecer um pouco mais os elementos que constituíram a história de vida de Meri, não apenas no tema da ditadura, mas a sua história de uma forma mais macro. Investigar como é que Meri foi descrito, por exemplo, no relatório Veras, que é um documento que está disponível online. Pesquisar o princípio jurídico citado por Meri durante a entrevista, que ele fala me esqueci agora o nome, mas eu acho que é excesso da coisa julgada, uma coisa assim. Que é isso, de julgar várias vezes o mesmo crime. Outra possibilidade seria cruzar as suas memórias com as memórias de outros presos políticos. Enfim, há uma série de movimentos que poderiam ser feitos em sala de aula, partindo dessa entrevista e se desdobrando, pensando ela na sua relação também com outras fontes. Quais cuidados? A gente falou do que é possível e positivo ao se trabalhar com as memórias. Então, é evidente que a gente promove maior empatia, um entusiasmo muito maior, essa atenção que Rafael destacou, que também aconteceu no meu caso, também foram 2 turmas, uma de 8ª e uma de 9ª, 70 alunos dentro de uma sala, que ficaram por quase 2 horas lá ouvindo. Há também um certo interesse pelo tema da violência, isso eu pude observar, porque na comunidade que eu trabalhava, eles estavam imersos numa cultura de violência muito grande. Então, a primeira intenção que eles queriam era entender como é que eram as torturas. Mas depois a gente conseguiu ir além, né? Mas tem muito disso, desse interesse pela violência. É possível também identificar, pelo menos no meu caso, que nós conseguimos observar atitudes mais respeitosas depois desse trabalho. E, no final, um estudante específico chegou para mim e falou em nome da turma, né, que eles tinham vivido uma experiência de história viva a partir da memória de Meri. Então, você promove uma integração, uma interação, um entusiasmo, um envolvimento muito maior. Mas é preciso ter alguns cuidados, e aqui eu destaco 3 cuidados que eu acho que são essenciais. Primeiro, não ficar detido exclusivamente no horror. Isso é um risco muito grande. Naquela discussão que a gente fez inicial com a Verena Alberti sobre temas sensíveis, ela fala sobre isso. Os primeiros anos pós a ditadura na Argentina, o trabalho com a memória ficou muito detido a isso, a experiência do horror. E aí a gente precisa ter cuidado para não haver uma banalização e não ser o horror pelo horror, né?
Um outro elemento muito importante que tem sido objeto de discussão nos últimos anos na Argentina, e que tem gerado uma série de livros construídos pensando também nisso, é a questão de trazer o contexto histórico. Para não parecer, por exemplo, que nós estamos isentos de novas ditaduras. Que a ditadura aconteceu lá nos anos 60, 70, 80, e que hoje ela não tem mais nenhum risco, a gente tem uma democracia consolidada, sigamos adiante. Ficamos exclusivamente presos às memórias, como sendo algo cristalizado, preso ao passado. Isso é um cuidado a se tomar. Essas memórias, elas estão no presente, elas se alteram ao longo do tempo e elas precisam ser entendidas na referência que elas fazem ao passado, compreendendo o contexto histórico a que os sujeitos estão se referindo, né? A memória não está mais lá no passado, ela tem camadas de tempo, inclusive do presente, mas se refere a uma época. E aí a gente precisa entender daquela época e entender do nosso tempo, né? E observar os narradores e as narradoras enquanto sujeitos, né? Quem narra para a gente, quem tem uma experiência de história oral, não é objeto de pesquisa. São pessoas, sujeitos, sujeitas, são pessoas que estão construindo saberes junto conosco, né? A nossa função é muito mais de mediação, mas ter esse cuidado para que os estudantes compreendam também isso. Essas pessoas estão trabalhando juntas, né? Elas não são fonte, elas não são objeto. A memória que elas narram pode ser trabalhada enquanto fonte, mas o movimento, a pessoa não é a fonte em si, né? E para fechar, quais são as habilidades desenvolvidas em trabalhos de história oral? Eu destaco, a partir do Paul Thompson, 4 habilidades que ele falava lá nos anos 70. Habilidades linguísticas, porque a pessoa, a criança, o adolescente, quando vai elaborar um roteiro, quando vai pensar em que perguntas fazer, ele desenvolve a linguagem, tanto oral quanto escrita. Habilidades técnicas, tem um aprofundamento sobre essas habilidades no texto de referência, tá, gente? Habilidades técnicas, porque há que se pensar como é que a gente vai gravar, como é que a gente vai fazer, que equipamento vai usar, depois vai editar esse material, não vai editar. Na minha época, por exemplo, a gente não deu tanta importância a essa habilidade, e avalio hoje que foi uma perda. O trabalho que Meri fez, por exemplo, lá na escola, a gente não tem gravado na íntegra. Eu tenho pequenos fragmentos e fotografias, e a minha memória e das pessoas que estavam ali. Mas a gente poderia ter um material amplo, né, inteiro, com o registro dessa fala. Então, pensar nessas questões técnicas é importante e desenvolve nos estudantes também esse cuidado em pensar as técnicas para a realização da pesquisa. Habilidades procedimentais ou investigativas. Quando a gente desenvolve um projeto de história oral, a gente possibilita que o estudante pesquise bibliografia, aprenda o que é uma entrevista de história oral, realize um roteiro, participe da entrevista, escute, mesmo que ele não participe, que você leve uma entrevista pronta como essa, mas possibilita que ele pare, que ele escute, que ele anote, que ele destaque o que chamou a atenção, que ele aprenda que essa fala pode ser cruzada com outros documentos. E isso são procedimentos de pesquisa. A gente não vai formar pequenos historiadoras e historiadores, mas a gente vai possibilitar que o estudante compreenda que o conhecimento histórico não vem do nada. Ele tem um caminho a ser seguido, né? A gente tem também o desenvolvimento de habilidades sociais. Então, o estudante passa a pensar que esse sujeito fazia parte de uma família, ele fazia parte de um grupo social, de uma classe, de grupos políticos específicos. Entender que essa memória ela está imersa também numa coletividade. Ela é, ao mesmo tempo, individual e é coletiva. Então, desenvolve habilidades sociais de entender as diferenças entre grupos étnicos, entre classes sociais distintas, entre grupos políticos diversos. E o acréscimo que eu trago nesse rol das habilidades listadas pelo Thompson são as habilidades afetivas. A gente observa não em todos da mesma maneira, mas
atitudes mais respeitosas, um processo de afetação, afetividade como afetação. O estudante que inicia aquela escuta de uma forma e que no final ele se vê mexido, se vê afetado, e que muitas vezes é capaz de ter uma sensibilização e uma empatia histórica, como eu vinha falando até então. Então, é um rol de habilidades que podem ser trabalhadas, que podem ser desenvolvidas a partir de projetos com história oral, certo? Aqui eu não vou passar, mas destacando que pode haver tensão, pode haver conflito, é preciso que a turma seja trabalhada antes da entrevista, né? Para que não chegue lá de supetão, se for gravar junto com a turma, ao vivo, naquele momento. E é preciso entender, então, que esse trabalho com história oral, ele está imerso, está inserido dentro de uma dimensão pública da história, né? E nessa dimensão pública, a história é vista ampliando os públicos que têm acesso, que consomem, que produzem conhecimento histórico. Dentro da perspectiva da história pública, de dimensão pública, a coautoria ela é ampliada, né? A gente passa da coautoria para a autoridade compartilhada. Então, conhecimento histórico que pode ser elaborado a partir de múltiplas vozes, a partir de uma polifonia, né? A palavra que está na moda, mas que é bem isso. Esse fazer é, então, compartilhado e a investigação também. Então, você não leva para a turma, você constrói junto com a turma dentro de uma perspectiva pública, né, de história pública. Os resultados da pesquisa, da investigação, não ficam restritos à universidade ou à sala de aula. A ideia é que as pesquisas, as atividades, o ensino dentro de uma perspectiva de história pública tenha os resultados compartilhados com outros sujeitos, com outras comunidades, compartilhado na internet, disponível para outras pessoas acessarem. A história, que não é prerrogativa exclusiva da historiadora ou do historiador, mas que é feito sob a mediação desse junto com outros sujeitos, né, sociais. E a partir disso, qual é a relação, então, entre memória, patrimônio e história pública, né? Essa é uma questão que vai orientar, então, o nosso debate a partir de agora, e eu já passo para o professor Luciano. Luciano, quando precisar que eu passe o slide, só falar. Tá, Helena, obrigado. E assim, você me fez agora, na sua apresentação, na sua fala, né, lembrar de Meri e lembrar de tantas histórias vividas com Meri Medeiros, né, esse ser humano tão especial que passou entre nós, que deixou marcas importantes por onde andou, né? E aí eu fico pensando, né? Meri foi um morador da cidade, foi alguém que viveu o centro histórico de Natal, né? Foi alguém que viveu a cidade de Natal em todos os seus, eu diria que em todos os seus aspectos, né? Desde da resistência política ao autoritarismo que se abateu sobre o Brasil, até no aspecto de viver a cidade na sua dimensão total, né? E se a gente fizer um recorte, o centro histórico. E aí você falando de Meri, eu aqui pensando nos espaços públicos de nossa cidade e onde está Meri, né? Onde é que está esse personagem importante, né? Mas é isso que nós vamos falar um pouco, porque essa relação que existe entre memória, patrimônio e história pública passa também pelo silenciamento ou pelo esquecimento, né? E pode deixar nesse segundo slide mesmo, né? Então, assim, é importante pensarmos sobre isso, né? A minha fala hoje, né? A minha provocação é no sentido de pensarmos, então, estes espaços públicos, né? E uma coisa que está muito presente, e você traz isso para a gente, quando você fala sobre a memória, né, e sobre a história pública, que é a não neutralidade dos lugares, né? Que é a não neutralidade quando nós construímos no imaginário o que são esses lugares,
né? Aqui eu trago duas imagens, né, da cidade do Natal para a nossa reflexão, né? Uma imagem, a primeira imagem, ela tem só um monumento, não tem pessoas, né? E fica na Praça André de Albuquerque e é uma homenagem a André de Albuquerque e ao Frei Miguelinho, que participaram da chamada Revolução de 1817 ou da Revolução Pernambucana, como queiram, né? Mas o que eu trago nós temos nessa praça, então, esse monumento, né? Mas essa praça, ela, ela não diz só isso com relação à cidade do Natal e as várias etapas da história, né? Nós temos que entender que nesse espaço específico da Cidade Alta, né? E peço perdão aos professores e às professoras de outra cidade, porque eu vou falar muito como exemplo da cidade do Natal, mas isso acontece em outros lugares, né? Claro, né? Nós temos as praças em Extremóis, o Menino do Grudo em Extremóis, nós temos outros lugares, em cada lugar tem seus símbolos. Mas essa praça aqui, André da Albuquerque, que eu chamo a atenção, porque nós temos um monumento que foi colocado no ano de 1917, né? Mas outros monumentos, outras edificações que foram construídas nesse espaço não existem mais. Foram apagadas, silenciadas. E aí eu trago como exemplo a Galeria de Arte, que foi construída em 1963, durante o período do governo de João Maranhão, né? E trago isso para que a gente possa fazer, então, essa nossa conversa sobre os usos, né, do patrimônio, o que é patrimônio, né, e a sua relação com a história pública e com a memória. Na imagem seguinte, né, onde tem as pessoas e nós estamos diante de uma igreja, né, uma igreja importante da nossa cidade, que fica localizada também no bairro da Cidade Alta, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, né? Mas chama atenção também por quê? Porque diante dessa igreja, nós tínhamos nós tínhamos estátuas, né? Monumentos que representavam a negritude, que representavam os negros escravizados, né? Que representavam o que para alguns é a finalidade da igreja, quer dizer, a igreja construída para os povos, os segmentos humildes da sociedade natalense. A igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, erguida para o povo negro, né, escravizado. Mas aí você não vê mais as estátuas foram derrubadas, né? Aquilo que representava a dança, né? Aquilo que representava a alegria, aquilo que representava o povo negro, não existe mais diante da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Então, trago isso para uma reflexão, para pensarmos sobre os espaços e o porquê desse silenciamento. Outra questão que eu chamo atenção diante dessa imagem da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é também no sentido de, diante dos monumentos, sejam as igrejas, os palácios, o casario, ou uma estátua, ou um monumento como qualquer, nós temos sempre que ter uma visão histórica crítica sobre ele, né? Nós temos que entender o papel desses monumentos para entendermos a formação da sociedade. E aí, Aline, passa para o outro slide, por favor, né? Aqui eu trago um recorte, né, do professor Adson Pinheiro, quando ele traz sobre essa questão do patrimônio algo importante para pensarmos e para refletirmos no nosso planejamento, no nosso cotidiano e nas nossas aulas, né? Que é um movimento importante quando nós falamos do patrimônio, que é a sua desconstrução no sentido de pensarmos um patrimônio na perspectiva decolonial,
né? Pensarmos um patrimônio é, e suas narrativas que privilegiam a visão eurocêntrica do mundo, que privilegiam determinadas civilizações, determinados povos que aqui chegaram, em detrimento de outros que aqui viveram, né? Como, por exemplo, os povos originários, né? Os negros escravizados que vieram na diáspora forçada para o Brasil e aqui, nas palavras de Darcy Ribeiro, né? Constituiu-se uma máquina de moer gente a partir do Império Ibérico português. Então, o professor Adson chama a nossa atenção para pensarmos, então, sobre o que é patrimônio a partir de uma perspectiva de desconstrução, né? Ou a partir de uma perspectiva crítica, né? sobre este patrimônio que está erguido, sobre este patrimônio que está representado nas nossas cidades, né? E aí pode passar o outro, por favor, Aline. E aí qual é a nossa tarefa, então, né? Enquanto historiador, enquanto professor, né? Até nessa perspectiva e dialogando com o que a professora Aline falou nessa noite de hoje, né? E aí eu trago o Marcos Napolitano, quando ele fala que a tarefa do historiador é historicizar a memória, né? Isso é importante, né? Eu acho que a gente trava, e na história pública isso se apresenta de uma maneira muito viva, né? Nós temos um dever com a memória, mas nós temos um dever com a história, né? Quando a professora Aline trouxe o exemplo de Meri Medeiros, né? Nós temos um dever com a memória daqueles que foram vítimas, né? Da violência do Estado, daqueles que sofreram, né? As angústias, né, do obscurantismo, né, que foi implantado no Brasil a partir de 1964. A professora Dinária, né, que traz o exemplo da colega lá da escola do município dos Tremóis, né, que teve familiares que na Alemanha resistiram contra a expansão e o domínio nazi-fascista na Alemanha, né? Então são essas memórias dessas pessoas que nós temos que ter um dever, um compromisso, né? Mas esse compromisso passa também por historicizar a memória, historicizar esses momentos vividos, né? E aí, gente, eu trago, me permitam, professora Aline e os demais professores e professoras aqui dessa sala, né, me permitam falar um pouco também, porque eu acho que isso é importante, da minha própria experiência enquanto professor, né, enquanto historiador e enquanto um professor que pensa as praças, as ruas, a cidade como um espaço importante para se aprender história, um espaço importante para se dialogar, um espaço importante para ser ocupado, né, por historiador, né, na busca de trazer essas memórias traumáticas, né, mas trazer essa visão histórica para o diálogo com a sociedade. E aí, eu me permito contar uma história rápida sobre essa minha experiência, ou essas minhas experiências, né? Principalmente em 2017, eu estava numa praça ministrando uma dessas aulas públicas, né? Na praça aqui na cidade natal, quando um colega professor me interrompeu, né? A aula me interrompeu para dizer que o prefeito de Jaú Maranhão tinha uma casa no bairro das Quintas, e essa casa ele guardava um arsenal de armas, de munições e tal para a Revolução Comunista, né?
No mesmo instante, eu interrompi o professor e perguntei ao professor qual era a sua fonte, quem tinha, de onde ele tinha encontrado essa informação que o prefeito Djalma tinha essa casa, estava preparando a Revolução Comunista na cidade de Natal e tal. E aí ele veio com aquela de dizer que um sobrinho dele, né? Um sobrinho dele, não, um tio dele tinha no exército quando era soldado e tal, né? Servido no exército, 16RI aqui em Natal, ele ouviu de um sargento que Djalma Maranhão tinha, o prefeito tinha esse arsenal. Então, a história assim, muito sem pé nem cabeça, né? E aí eu tive que interromper o professor novamente para dizer, diante da turma, que aquilo era uma mentira, que aquilo era uma inverdade, né? Que aquilo não era uma fonte documental. Então, acho que um papel importante nosso, enquanto professor, e o nosso compromisso com o dever da história, né, e com o dever da memória, é realmente trazer para a sala de aula e para todos os espaços onde nós estamos, seja no espaço público, né, esse conhecimento, né, para que a sociedade brasileira não caia na armadilha, que é de naturalizar aquilo que ocorreu recentemente, né? Recentemente, que ocorreu em 1964, que foi a interrupção do processo democrático no Brasil. Agora, para isso, é necessário, então, andarmos por nossas cidades, né? E eu aí chamo a atenção também para os professores, para um exercício que eu diria que é um exercício básico que nós podemos fazer na nossa escola, na nossa sala de aula e na comunidade onde a escola está inserida, né? Eu gosto muito e recebo muitas escolas para fazermos as caminhadas históricas na cidade de Natal, né, para andar pelos diversos espaços, mas eu gosto de dizer o seguinte, professor e professoras, vamos falar sobre patrimônio, vamos falar sobre memória, e um dos primeiros passos, vamos fazer esse exercício na nossa comunidade, na nossa escola. Eu não sei se tem alguém aqui nessa sala de aula que mora ou que conhece o Conjunto Gramoré, que fica aqui em Natal. Mas eu gosto também de falar de um exemplo do Conjunto Gramoré, para falar de patrimônio e para falar desse campo, que eu diria que é um campo de disputa, e de disputa sempre na sociedade, né? No Conjunto Gramoré existe um ginásio chamado Ginásio Nélio Dias. Mas só que antes do ginásio Nélio Dias existir, existia um senhor chamado Luiz de França, que chegou no Conjunto Gramoré quando o Conjunto Gramoré foi entregue às primeiras casas, para os primeiros habitantes. E tinha um terreno lá que era só mato. Então, Luiz de França, ele pega esse terreno, que era só mato, com alguns amigos, alguns primeiros vizinhos, e constrói, né, desmata e constrói um campinho, um campo de areia. Esse campo de areia cresce ao ponto de se tornar uma referência, de se tornar um patrimônio da comunidade do Gramoré, né? Lá eles faziam gincanas, lá eles faziam torneios de futebol, lá eles levavam feijoadas e charangas e batuque nos sábados e nos domingos como uma questão de sociabilidade mesmo, de alegria daquela comunidade. E era Luiz de França, e passou a ser conhecido como o Luizão. Vamos jogar onde? Vamos lá para o Luizão. Se tornou uma referência. Só que aí vem a construção do ginásio Nélio Dias. E aí constrói um ginásio de esporte no lugar onde era o campo do Luizão, e o Luiz de França não tem nenhuma placa no ginásio que faça uma referência a ele, que que construiu o primeiro campeão de futebol daquela comunidade. Estou dizendo isso por quê? Porque eu acho importante, enquanto professor, nós olharmos para os nossos alunos, nós olharmos para a comunidade, para o local que ele está. E aí um exercício fácil para pensar o conceito de patrimônio e dialogar com esse aluno sobre esse conceito de patrimônio de memória é, por exemplo, fazer uma atividade que seria
um pequeno mapa, um pequeno roteiro, né? E solicitar aos alunos, façam um roteiro da casa para a escola. E nesse roteiro, nesse pequeno mapa, né, coloquem os referenciais, se é uma praça, se é uma igreja, se é uma rua, se é uma casa colorida, não sei. Mas façam ali. E ali, o professor vai começar a trabalhar essa questão do patrimônio, de identidade, né? E aí nós vamos partir para os outros lugares da cidade que já são, digamos, esse patrimônio já oficializado, ou por quem está oficializado? Pelo IFAM, pela Secretaria de Cultura do Estado, pela Secretaria de Cultura do município, né? Mas é preciso pensar sobre isso, e eu acho que pensar que o monumental, o monumento, não é algo cristalizado, que não sagrado, né? Que não possa ser questionado. Pode passar para outro slide, por favor, Aline. Né? Então, o que eu trago é o que o professor José Nilton Coelho Menezes aponta, né? Que nós não podemos pensar o patrimônio como o altar da memória, né? Como aquilo que está lá cristalizado. Mas, pelo contrário, nós temos que pensar que esse patrimônio, a ideia desse patrimônio, ele se amplia. E se amplia também naquele pensamento do professor Ares, quando nós pensamos a ideia decolonial. Se amplia quando nós pensamos a importância de olharmos os lugares, os seus valores, né? O saber fazer, as construções simbólicas que existem. Né? Faço um convite para quem não é de Natal, próxima visita, vamos ao mercado da Ridinha, né? Saborear a ginga com tapioca, que para além de uma iguaria saborosa da nossa cidade, que é patrimônio imaterial da nossa cidade, mas que também tem uma relação com aquela comunidade. Né? A ginga com tapioca, ela nasceu não do luxo, digamos assim, não da elite, mas ela nasceu de uma necessidade de sobrevivência das camadas mais pobres, né? Mais desfavorecidas da nossa sociedade. Quer dizer, a ginga hoje ela se transformou num patrimônio imaterial da cidade natal, reconhecido pelo município da cidade natal como patrimônio de nossa cidade. Eu gosto muito, né? Mas é um prato que nasceu de resistência. Né? Posso passar, Luciano? O áudio cortou para mim. Eu acho que ele talvez tenha... Será que caiu? Caiu a conexão. Oi. Vou avisar aqui aí Oi. Tá me escutando? no WhatsApp. Eu agora Mas me perdi aqui isso, no... né? É a gente me pensar, por perdi aqui exemplo, nessa caminhada nos que o botões. professor Luciano faz. Pronto, Sim. voltou. O trabalho Agora voltou. do patrimônio imaterial, né? E a gente tem que fazer falando da essas... questão da resistência, que muitas identificar vezes a importância trabalho com desse patrimônio na nossa comunidade. o patrimônio né? foca, né? Daquilo que é patrimônio na nossa comunidade. E eu acho que a história pública, ocupar os espaços, é fundamental, né? Trazendo essa criticidade histórica sobre essas memórias que foram construídas. Né? Pode passar para o outro slide, Aline, por favor. Sim. Legal. Importante. É só para pensar esse slide, né? Para pensar nessa ideia da coloquei a lista de frequência aqui que tu só tinha patrimonialização, da pedido. história Vou colocar. e da vivência. E aí eu trago algumas imagens. Espero que vocês consigam identificar algumas imagens, mas eu vou chamar a atenção de duas específicas, só para a gente refletir um pouco sobre a ideia de patrimônio e a ideia desse patrimônio de história pública. Numa segunda imagem, no cantinho, para mim é o cantinho esquerdo, espero que eu esteja dizendo certo, que é uma canoa. É uma canoa. A segunda imagem embaixo, no cantinho esquerdo. Né? E eu trago essa canoa para a gente refletir um pouco a nossa amiga professora de Extremóis, e aí me lembrei
da canoa que foi encontrada às margens, né, da lagoa, no momento que a lagoa estava passando por uma seca, né, encontraram duas canoas dos povos originários no município de Extremóis. Hoje essas canoas estão, salvo engano, no Museu Câmara Cascudo, né? Mas eu chamo a atenção dessas canoas por quê? Porque é o que nós temos de mais antigo de construção humana no nosso estado. Não é a Fortaleza dos Reis Magos. A Fortaleza dos Reis Magos não tem 700 anos. As canoas elas foram datadas, né, de aproximadamente 700 anos. Então, é algo importante, né? E eu fiquei muito feliz recentemente numa comunidade aqui de Natal, no conjunto Potengi. Eu assisti um filme, né, dirigido por roteiro de um amigo Damião, né, Pichoré, que é um filme que ele conta, né, a construção da canoa. Pichoré é indígena, né? E ele conta como a canoa era construída, né? E aí, professor Aline, ele faz uma viagem com os seus familiares, né? A partir de uma conversa com a sua mãe, com os seus tios, e ele descobre que o avô dele fazia essas canoas. O avô dele que já trazia essa tradição de muito mais longe, dos seus ancestrais, né? E aí, nesse filme, que eu tive essa alegria de assistir lá no Potengi, eles constroem essa canoa, né? E isso é muito significativo para a comunidade. Isso é muito significativo porque é uma comunidade do município de Ceará-Mirim, né? Uma comunidade indígena que tem lá em Ceará-Mirim, e eles conseguiram, né, trazer essa memória para a comunidade, essa memória que estava quase que perdida, do saber fazer, do construir, né, do construir esse patrimônio que é a identidade da comunidade, né? E aí eu trago também outro patrimônio para pensarmos sobre esses lugares importantes de memória, né? No lado direito, a foto em cima é uma foto de um casario que tem, não sei se vocês percebem, mas na frente do casario é lixo mesmo, né? E aí eu estou diante da casa do estudante, né? É a última foto, na primeira linha de foto, do lado direito, né? E eu trago essa construção da casa estudante porque nós estamos diante de um patrimônio material, né, edificado da casa do estudante, né? A última foto, na primeira linha de foto, do lado direito, né? E eu trago essa construção da casa estudante porque nós estamos diante de um patrimônio material, né, edificado, arquitetônico, mas que tem uma presença muito importante na cidade do Natal, né, e no estado do Rio Grande do Norte, de alguma maneira, né, porque a construção original foi hospital, foi quartel da Polícia Militar, né, mas foi casa do estudante, né, e dessa casa do estudante, né, várias lideranças do movimento estudantil, que inclusive foram perseguidas os golpistas de 64, viveram e moraram nessa residência, né? Então, é um espaço importante da cidade, que traz uma memória importante para pensarmos a construção, para pensarmos a continuidade e as rupturas que ocorreram na sociedade brasileira a partir dos exemplos da nossa cidade, da cidade do Natal, do estado do Rio Grande do Norte, mas que infelizmente está fechado, né? E aí eu fico perguntando, por que está fechado? Será que é porque não é um palácio, não é um palacete? Ou porque não guarda tantas memórias assim de outros segmentos da sociedade que
Eu tenho esses questionamentos pensando sobre isso, né? Mas, para finalizar, né? E não tomar tanto tempo, para abrirmos, inclusive, um diálogo, se alguém quiser fazer algum questionamento, né? Temos que pensar a questão do patrimônio cultural como algo que traz uma memória, né? Mas nós temos que ter um dever, digamos assim, um dever de historicizar os monumentos. Nós não podemos passar por determinados monumentos sem uma visão crítica, sem uma historicidade, sem historicizar aquilo que está ali representado, né? Eu não posso passar diante de de um busto colocado na praça que representa o presidente Kennedy, né? Sem ter uma criticidade histórica sobre aquele monumento e o momento que ele foi colocado ali e a homenagem que foi feita. Eu não posso passar pela ponte de Igapó, e aí eu estou falando da ponte de Igapó de concreto, não estou falando da ponte antiga de ferro, do trem, estou falando da primeira ponte de concreto, né? E eu não posso passar naquela ponte sem pensar e sem refletir que foi homenageado ali um presidente, um general presidente, que foi o responsável simplesmente pela instituição do ato institucional número 5, né? Um dos atos dos mais famigerados, né? Se a gente puder colocar uma escala de, de horrores feito pelos militares na tentativa de dar um ar legal a um regime autoritário, né? Então você passa por uma ponte que homenageia, né, o nome oficial, faz uma homenagem a um ditador, faz uma homenagem àquele que assinou o ato institucional número 5, né? Então acho que é um pouco isso, pensarmos esses lugares e questionarmos sobre esses lugares. Eu acho que esse é um papel do historiador. Nós temos um dever com a memória, mas nós temos um dever com a história. E diante do patrimônio, historizar esses patrimônios, historicizar os nomes das ruas, historicizar o nome das escolas, historicizar os nomes daqueles que foram homenageados para saber quem eles são, né? O que fizeram em determinadas épocas e se merecem no tempo presente, porque nós estamos no tempo presente, né? E se merecem continuar sendo homenageados. Digo isso porque me assusta muito, né? Enquanto professor, está em sala de aula, parabenizo o professor por ter tido a sensibilidade, né, de ter trazido para os alunos o, o debate sobre a suástica, né? Eu acho que isso é fundamental, né? O professor ter essa sensibilidade de não passar por um tema porque esse tema é polêmico ou porque esse tema é traumático, né? Mas é enfrentar. Acho que é o nosso dever enquanto historiador, né? É o nosso dever enquanto professor, né? Então, assim, eu acho que essa é a nossa função, né? E como fazer isso? Vamos mapear o nosso patrimônio cultural dos nossos municípios, né? Mapear não quer dizer colocar no altar, mas mapear os nossos monumentos quer dizer entender o papel deles na construção de identidades, né? E no silenciamento de outras, né? No silenciamento quem que a determinados momentos da sociedade quiseram fazer que esquecessem. Como, por exemplo, já falei aqui, a
galeria de artes construída na Praça André do Buquerque, que foi destruída. Por que destruíram o monumento, a galeria construída por Djalma Maranhão, e por que deixaram o monumento de 1817? Não estou dizendo que o monumento de 1817 deveria ser destruído. Não estou dizendo isso. Mas por que ficou? E isso é o nosso papel, dizer por que ficou um e o outro foi destruído. Dizer por que nós temos uma rua ainda na cidade de Natal que se chama Presidente Médici, né? E por que ainda permanece essa rua com esse nome, Presidente Médici. Dizer por que nós temos um monumento na cidade de Natal que faz uma referência ao presidente Kennedy, mas nós não temos um monumento de Natal que faça uma referência a Mery Medeiros, por exemplo, né? E por que isso? Então, acho que pensar o patrimônio e pensar a história pública é trazer essa discussão para o espaço público, né? É trazer essa discussão para a sociedade. Eu acho que é isso que nós devemos fazer. Fica aqui a discussão, se alguém quiser fazer alguma intervenção, né? Alguma pergunta, Obrigada, eu não consigo Luciano. ver. Acho que Se foi alguém quiser escrever ou uma aula falar, mesmo para a fica à gente estar disposição. pensando, né, e desnaturalizando o espaço público e desnaturalizando os patrimônios, não tendo como algo dado, mas tendo como algo refletido, questionado, tensionado, e que para isso a gente precisa conhecer, né? Eu aproveito, então, eu abro para quem tiver perguntas, comentários, né? O pessoal foi fazendo vários comentários ao longo das falas. A gente não pôde acompanhar todos porque não dava para ver sempre o chat, mas podem colocar seus comentários, suas perguntas. E eu queria aproveitar, então, a oportunidade até para divulgar que nós vamos ter aqui no curso, graças ao professor Luciano, a possibilidade de realizar essa aula pública que ele faz, para conhecer, inclusive, um pouco acerca das memórias e da história da ditadura na nossa cidade e no nosso estado. Então, no dia 18 de julho, é um sábado, vocês já podem se organizando, quem estiver por Natal e quem não for de Natal, mas tiver possibilidade de vir aqui, nós faremos essa caminhada histórica com o tema da ditadura no centro da cidade. O professor Luciano já realizou essa atividade várias vezes, e nessa atividade vai ser possível que vocês vivenciem um pouco do que foi discutido hoje aqui, que a gente passe por esses espaços, reflita por que eles estão ali, por que outros não estão, o que é que representa a gente ter a depredação de parte do centro histórico da cidade de Natal, né? Por que alguns monumentos acabam sendo privilegiados em detrimento de outros. Então, tudo isso vai ser objeto da nossa conversa, da nossa aula pública no dia 18 de julho, pela manhã, no Centro Histórico de Natal, tá certo? Então, quem tiver a possibilidade de estar aqui, já coloca na agenda, nós vamos deixar vários avisos, mas vai ser dia 18 de julho, no Centro Histórico de Natal. É uma oportunidade, né, Aline? E é uma oportunidade, assim, para dialogarmos, tendo esse roteiro do Centro Histórico da Cidade de Natal, para quem não é professor aqui na cidade, né? Como uma possibilidade de fazer em outros lugares, em outros municípios, né? Eu conversava com a Aline um dia desse e a gente falava sobre a importância de fazer isso nos bairros, né? E esse desejo de sair do centro histórico, desse espaço determinado, mas também nos bairros, nas comunidades. Então, um pouco isso. Então, acho que, só reforçando aqui o convite, né, aqueles que puderem, dia 18 será uma alegria podermos estar vivenciando um momento prático, né, de dialogarmos sobre as possibilidades da cidade, a cidade enquanto possibilidade de ser essa grande sala de aula aberta para refletirmos sobre as E a temporalidades, para gente vai refletirmos sobre as ter, mudanças e sobre as além dessa permanências que atividade de acontecem 18, nós vamos ter na algumas atividades, sociedade. né, de cunho prático, né? Assim, pensando também na presencialidade, e nós vamos fazer registro dessas atividades. Então, na semana que vem, estou passando já para o encerramento, né?
Na semana que vem, a gente vai ter no dia 17 de junho, quarta-feira, uma oficina com o Teatro do Oprimido. O professor Yogi vai trabalhar conosco uma vivência com o Teatro do Oprimido, né? E a gente vai aprender um pouco sobre possibilidades de trabalhar com teatro em sala de aula. Isso vai ser presencial no Centro de Educação, no Laboratório de Artes, tá? Laboratório de Artes no Centro de Educação, quarta-feira, às 19 horas, com o professor Yogi. E na quinta-feira da semana que vem, aí vai ser uma atividade remota. Essa atividade da quarta nós vamos filmar, tá? Nós vamos filmar e vamos fazer uma edição para compartilhar para quem não puder ir presencialmente. Mas nosso desejo é que vocês vão. E na quinta-feira a gente vai ter um momento com a professora Daniela, com a escritora Daniela Bonafé, que escreveu o livro Rosas de Chumbo, que são poemas, cartas, mensagens que ela escreve para cada mulher que foi vítima da ditadura aqui no Brasil. É um livro belíssimo e a Daniela vai estar explicando para a gente um pouco sobre como foi o processo de construção desse livro. Então, a gente tem essas 3 atividades aí já sinalizadas para que vocês se organizem. Luciana, a gente tem uma pergunta. A Catilane coloca aqui, professor Luciano, como que a história pública ela pode lidar com o negacionismo e a relativização da ditadura que circulam nas redes sociais e muitas vezes em debates políticos? Eu acho que é o campo importantíssimo que nós, historiadores, temos que ocupar, né? Nós temos que ocupar esse espaço público, sim, né? Quando eu falei, professora, de uma vivência minha em uma praça, isso foi no ano de 2017, quando um professor negacionista levantou uma mentira. Eu gosto mais de dizer mentira do que fake news, né? Mas ele levantou uma mentira sobre o prefeito de Jaú Maranhão. E eu acho que aí, naquele momento, mais do que nunca, eu percebi a importância de se fazer história pública. E quando eu digo fazer história pública, eu estou dizendo fazer ocupação dos espaços, seja nas redes sociais, ou seja no espaço formal de educação e não formal de educação, né? Seja nas praças mesmo. Eu acho que esse é um papel importante, porque há um crescimento, né? O Brasil Paralelo está aí, né? Os ataques que nós sofremos estão a todo direito, né? Hoje mesmo eu recebi de um colega um recorte de um vídeo, né, do deputado Nicolas, né, em uma comissão com o pessoal defendendo o ensino em casa e tal, e ele denegrindo a imagem, né, desvalorizando a imagem nossa de professores e professoras, né, e assim, é um absurdo, né? Mas esse espaço, esse debate público, nós temos que enfrentar, né? E nós não podemos recuar com relação a isso, né? Porque eu acho que nós temos que cada vez mais fazermos presente e ocuparmos esses espaços, porque se esse espaço não for ocupado por nós, professoras e professores, historiadores e historiadoras, vai ser ocupado por eles que negam a história, que falam num revisionismo que não é verdadeiro, criam publicações como o politicamente incorreto, né? Politicamente correto, eu acho, que era aquela série que eles começaram a vender até como um best-seller, né? Então acho que nós temos que aprender, inclusive, a produzir e a dialogar com as pessoas, né? Eu gosto das aulas públicas e dessas aulas que nós desenvolvemos nas ruas, porque é uma aula que a gente busca ser compreendido, inclusive, por qualquer um, né? Porque eu acho que esse é o papel. Mas é isso, professor. Eu acho que o papel da história pública
é o enfrentamento, né? Eu acho que esse é fundamental. E quando eu falo enfrentamento, me permita só uma última, Aline. É não ter medo de historicizar os fatos, né? Nós, historiadoras, trabalhamos com base em pesquisa. Nós somos pesquisadores, né? Então, os nossos argumentos, eles têm fundamentos, eles têm base. Não é É aquilo que um isso, primo que e serviu que ao não exército fica ouviu de um restrito tenente. Não apenas é à isso, academia. né? São São discussões que fontes. precisam extrapolar os Eu limites acho da que é por aí. academia. Né? Então, falar numa linguagem que seja acessível às pessoas, Sim, escrever de uma forma que as pessoas leiam e compreendam, sim, promover os debates nos espaços públicos, ocupar esses espaços e debatê-los. Né? É uma lógica que também não é nova, né? A gente está trazendo a nomenclatura nova, mas para práticas que já vêm aí de mais de meio século. A gente olha para o que foi a campanha de Pé no Chão em Natal, e se organizava em praças de cultura. E a praça de cultura era o povo nas praças públicas discutindo questões de ordem política, de ordem social, tendo acesso à cultura, né, a manifestações artísticas. Então, a gente já tem um passado de progressista na cidade e de compartilhamento. A gente precisa retomar esse passado para fortalecer esse movimento que a gente vem encabeçando, então, em prol de uma história compartilhada, feita em coautoria, sob autoridade compartilhada, ocupando os espaços e levando as discussões para os mais diversos públicos. Ok, pessoal? Então, vamos encerrando por aqui. Eu queria agradecer a participação de vocês. A gente está com o avançar da hora um tanto, mas foi muito bom porque a gente pôde, né, aprofundar o debate e agradecer, então, de vocês terem ficado todo esse período conosco. Agradecer, sobretudo, ao professor Luciano. Foi fundamental tê-lo aqui na noite de hoje. Muito obrigada, Luciano. E já a gratidão antecipada por ficar com a gente também no dia 18 de julho, presencialmente. eu agradeço Gente, a eu vou todos. encerrar aqui a gravação. O pessoal está dando os parabéns, agradecendo pela Vamos lá, aula, D18. compartilhando Tchau, gente. a satisfação de ter dividido esse momento conosco. Obrigada, pessoal, e até semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.